Olá, sejam bem-vindos. Este é o entrevistado da semana do Brasil61.com. Hoje vamos receber o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Cafuri. Ele é médico pediatra, dedicado a imunizações e a doenças infecciosas há mais de 25 anos. Especialista em nanotecnologia e infectologia pediátrica. Seja bem-vindo, doutor Renato. Olá, Rafaela, prazer falar com vocês aí, sempre uma alegria conversar sobre imunizações, né? Maravilha. Bom, um pouquinho a respeito sobre a vacinação de menores de 18 anos. O que a gente sabe até o momento? Olha, em relação à vacinação contra a Covid-19, os grupos prioritários que foram estudados foram justamente aqueles mais vulneráveis, né? Idosos, portadores de doenças crônicas, que tinham maior risco de agravamento. Como a Covid-19 acomete adolescentes e crianças de maneira muito desproporcional, crianças e adolescentes menores de 20 anos representam, do total de hospitalizações, 2,5%, e das mortes, 0,33% somente, eles não foram, no primeiro momento, estudados para vacinação, porque não eram prioridade. À medida que a vacinação de adultos vai avançando, adolescentes e crianças respondem por 1/4 da nossa população, é necessário incluí-los no programa de vacinação. Primeiro, para controle da transmissão, e segundo, porque entre adolescentes também e menores de 20 anos de idade, temos doentes crônicos, diabéticos, obesos, gestantes, aqueles que têm fatores de risco que precisarão ser vacinados. E os estudos já estão bem avançados nessa população. Já temos uma vacina licenciada para a partir dos 12 anos de idade. Em breve deveremos ter mais vacinas e com idades ainda menores. Certo. Bom, então, a princípio, essa ausência de discussões era justamente pela falta de estudos e também por não estar se enquadrando dentro do grupo prioritário. Uma coisa leva a outra, né, Rafaela? Nós não vamos estudar vacinas num primeiro momento onde ela não deve ser utilizada, né? Numa pandemia, onde a gente precisa urgente de informações, essas informações foram geradas a partir de estudos em populações que teriam prioridade em serem vacinadas, adultos e portadores de doenças crônicas. Agora sim, num outro momento, os estudos começam a avançar nessas populações onde a doença incide com menor frequência. Bom, e diante desses novos estudos, já se sabem quais podem ser os riscos, se tem alguma chance de efeito colateral? É muito importante destacar que a segurança das vacinas deve ter uma atenção maior ainda entre as crianças e adolescentes, porque como a doença é mais rara, se você tem um efeito colateral muito raro, mas a doença é muito frequente, o benefício da proteção, você vai prevenir muito mais casos do que os raros efeitos colaterais. Onde a doença é menos frequente, raramente agrava, o cuidado com a segurança da vacina deve ser maior ainda. Então, os estudos estão demonstrando isso. Até o momento, não há nenhum problema em relação ao licenciamento das vacinas em crianças, mas os estudos continuam. A única que conseguiu até agora demonstrar que é segura, que é eficaz, é a vacina da Pfizer em menores de 18 anos, porém em maiores de 12. De 12 a 17 anos ela já está liberada. Bom, aqui no Brasil a gente já viu alguns estados e municípios anunciando um plano e até começando a imunizar adolescentes. Quem pode decidir sobre isso? Os estados e municípios têm autonomia? Os estados e municípios têm, mas é um equívoco vacinar os adolescentes saudáveis antes de vacinar o último adulto. Nós não podemos começar a vacinação invertendo prioridades sob pena de deixarmos indivíduos sob maior risco desprotegidos. Então, o adolescente, os menores de 20 anos, têm um risco muito menor de adoecimento e só devem ser vacinados quando o último adulto receber a sua primeira dose. Aí você pode começar a vacinação do adolescente. Exceção a essa regra, certamente, serão os adolescentes que têm condições crônicas, adolescentes com câncer, com doenças cardíacas, obesidade, adolescentes grávidas, adolescentes institucionalizados ou com alguma outra, transplantados, que com condições crônicas que têm um risco muito aumentado, muito semelhante àqueles adultos com essas mesmas doenças. Esses precisam ser vacinados mais rapidamente, mas adolescentes saudáveis começaram a vacinação antes de terminar a vacinação do adulto, realmente é uma inversão de prioridades e é um equívoco em qualquer programa de qualquer município.
Bom, e com essa questão que o senhor considera como um equívoco, como é que deve ficar o PNI e como é que isso pode afetar as quantidades de vacina para os outros grupos, justamente? O PNI não orienta a vacinação de adolescentes saudáveis ainda. O programa recomenda terminar a vacinação dos adultos. Não há uma recomendação formal. Quem município que inverte essa priorização ou começa a vacinação dos adolescentes antes dos adultos não está seguindo a recomendação do Ministério da Saúde. E com a quantidade restrita de doses, obviamente, está deixando de vacinar algum adulto de maior risco. É claro que toda essa hierarquização que nós estamos dizendo, começar pelos 60, depois de 50, depois de 30, depois de 20, depois dos adolescentes, é num cenário de falta de vacinas. Obviamente, se tivéssemos vacinas em enorme quantidade, estaríamos vacinando todos e nem discutindo quem deve ser vacinado primeiro. Não é o nosso caso, então nós temos que primeiro vacinar os mais vulneráveis. Bom, o ministro da Saúde deu uma declaração essa semana que está prestes aí a ser discutido no PNI sobre a vacinação de adolescentes. O senhor acredita que isso deve demorar ainda mais algum tempo para o Ministério ter uma posição concreta a respeito disso? Essa é uma discussão que está acontecendo neste momento, é uma discussão que a gente vem fazendo lá na Câmara Técnica. A aprovação deve ser em breve, mas não para a vacinação de adolescentes saudáveis, para a vacinação de adolescentes de risco. Esse é o grupo que deve ser contemplado muito brevemente. Eu acho que essa discussão já está madura dentro do Ministério. Em breve, a gente deve formalizar essa recomendação. Certo. Bom, teria outro aspecto a respeito do assunto que o senhor acha importante a gente ressaltar que eu acabei não citando? Eu acho que não, Rafael. Eu acho que está tudo aí, né? Acho que esse é o aspecto, né? Certo. Bom, doutor Renato, muito obrigada. Eu que agradeço. Chegamos ao fim do nosso bate-papo, lembrando que essa entrevista você pode acessar nas nossas redes sociais, no canal do Brasil61.com no YouTube. Não se esqueça de deixar seu comentário, de curtir e compartilhar. Muito obrigada, doutor Renato. Eu que agradeço, Rafael. Um grande abraço a você e todos que nos acompanham aí. Um abraço.